Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é segunda-feira, dia 21 de dezembro. Nós estamos com um alimento diário dessa série. Deus nos chama para o seu reino e glória. Esse é o volume 3, a vacina divina contra o vírus da iniquidade. Nós estamos na primeira semana com a mensagem 9, dignos do chamamento de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando, Ele vai nos tornar dignos, Senhor Jesus, mas Ele também quer nos considerar dignos. E para isso, Ele precisa que a gente ande na verdade, que a gente ande diante dEle, exercitando o Espírito, cumprindo a sua vontade. Graças ao Senhor que Ele tem mostrado para nós a sua palavra, a sua direção, a sua vontade, ó Senhor Jesus. Para a gente realmente poder cumprir tudo isso, a gente precisa estar conectados nele. Ó Senhor Jesus, através da conexão diante de Deus, é que nós vamos ter o fluir da vida, a vida suficiente para a gente conseguir levar a vontade de Deus adiante. Que o Senhor Ele nos abençoe com o bom desfrute dessa palavra e que Ele nos dê um espírito de sabedoria e de revelação para a gente poder compreender e viver essa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 1 e 2. Ó Senhor Jesus. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Capítulo 3, do versículo 10 ao 12. Ó Senhor Jesus. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não quer trabalhar, também não coma. Pois de fato estamos informados de que entre vós há pessoas que andam desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida alheia. A elas, porém, determinamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo, que trabalhando tranquilamente, comam o seu próprio pão. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 2. Ó Senhor Jesus. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu Espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário, o título de hoje. Introdução. Ó Senhor Jesus. O tema da mensagem desta semana, dignos do chamamento de Deus, nos introduz na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Abordaremos o fato de que os Tessalonicenses, apesar de serem uma igreja nova, estavam conectados a Deus e por essa razão cresciam na fé e no amor. Veremos também que eles suportavam com perseverança as tribulações, as quais eram um sinal evidente do reto juízo divino. Por fim, perceberemos que Deus exerce seu reto juízo para tornar-nos dignos de seu reino e glória. Ó Senhor Jesus. Paulo inicia sua segunda carta aos Tessalonicenses com uma saudação semelhante à da primeira carta. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Uma das primeiras pepitas que extraímos é que Paulo, Silvano e Timóteo eram 3 apóstolos que serviam ao Senhor em unidade e unanimidade. E foi nessa unidade orgânica que eles se dirigiram pela segunda vez à igreja em Tessalônica, uma igreja composta de pessoas comuns, isto é, com limitações humanas, porém conectadas a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. Antes de receber o chamamento de Deus, os Tessalonicenses viviam na tragédia da desconexão ocorrida no Jardim do Éden. Mas, uma vez conectados a Deus Pai, por meio do conector central do universo, Jesus Cristo, eles formam a igreja. Por isso, ao saudá-los, Paulo declara que a igreja dos Tessalonicenses está em Deus, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor Jesus. No versículo seguinte, Paulo acrescenta algo maravilhoso. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Na experiência de conexão com Deus,
há o fluir de graça e paz. É semelhante à conexão de um eletrodoméstico a uma tomada. A eletricidade flui ao passar pela tomada até alcançar o eletrodoméstico, fazendo-o funcionar. Da mesma forma, ao sermos conectados a Deus, desfrutamos a graça e a paz que fluem da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor! Fomos conectados a Deus quando fomos regenerados. A partir daquele momento, iniciamos um relacionamento de vida com Ele. E assim como os tessalonicenses, começamos a viver o milagre da vida normal da igreja. Aprendi há muitos anos que a vida normal da igreja é o meio pelo qual Deus, a cada dia, faz verdadeiros milagres em nossa vida. Ó Senhor Jesus! As palavras de Paulo no primeiro capítulo de 2 Tessalonicenses são de encorajamento para os novos cristãos de Tessalônica. Ele passou alguns meses naquela cidade e precisou sair dali às pressas por causa das perseguições e tribulações que lhe sobrevieram. Desse modo, ele não teve tempo suficiente para transmitir as verdades fundamentais para o viver cristão daqueles novos irmãos. Após sua partida, houve perseguição e irmãos da igreja foram mortos. Esse fato gerou dúvidas nos irmãos quanto ao destino dos santos martirizados, tais como se seriam ou não arrebatados. Além disso, havia problemas relacionados à conduta social de alguns irmãos que não trabalhavam e viviam à custa de outros. O apóstolo, então, ministrou-lhes palavras de encorajamento e de correção, principalmente com respeito a conceitos errados acerca da vinda do Senhor. Ó Senhor Jesus! Por um lado, Paulo e seus companheiros eram como mãe, que acalenta e alimenta seus filhos para os tessalonicenses. Por outro, era como o pai, que ensina e exorta. Ao escrever essas epístolas, Paulo esperava suprir sua ausência com palavras de amor e consolo aos irmãos em Tessalônica, a quem considerava como verdadeiros filhos. Que assim como eles, também tenhamos o coração de mães amorosas e de pais que consolam e ensinam seus filhos. Que o Senhor nos abençoe. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! O que você entende por milagre da vida normal da igreja? Ó Senhor Jesus! É um relacionamento de vida com o Senhor todos os dias. Ó Senhor Jesus! O homem foi desconectado de Deus, lá no jardim do Éden, todos os homens pecaram. Ó Senhor Jesus, carecem da glória de Deus. Mas o Senhor veio nos reconectar novamente por meio da sua vida. Ó Senhor Jesus! Então milagres não são as coisas extraordinárias, como curas, sinais. Ó Senhor Jesus, mas o verdadeiro milagre é a transformação de vida que Deus ele causa na nossa vida todos os dias, através do nosso relacionamento normal com Ele. Ó Senhor Jesus! Deus ele se tornou Espírito, veio como homem, Jesus, fez a redenção por nós, se tornou Espírito. E a partir do momento que a gente crê, esse Espírito ele entra para dentro do Espírito humano. Ó Senhor Jesus! E a partir disso a gente precisa ter um relacionamento de vida com Deus. Um relacionamento, conhecer Deus na intimidade. Ter um relacionamento todos os dias. E é isso que traz para nós uma vida milagrosa da igreja todos os dias. Todos os dias Deus está trabalhando em nós e nos transformando. Esse é o verdadeiro milagre. É Deus nos transformar. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Daí o meu ponto-chave de hoje. Conectados com Deus, vivemos a vida normal da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E esse corpo tem uma vida. E essa vida precisa ser expressa. E essa vida é uma vida normal. Mas não é a nossa vida normal, é a vida normal da igreja. É Deus se expressando em cada um de nós, através de cada um de nós, porque nós temos um viver diante dele. Nós expressamos a sua vontade, porque nós somos encabeçados por ele. Por isso a gente precisa realmente viver. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Toda segunda-feira tem um resumo daquilo que a gente vai ver durante a semana. Senhor Jesus, o tema dessa semana é dignos do chamamento de Deus. A gente vai entender essa semana, Senhor Jesus, que o Senhor nos chamou, Ele vai nos tornar dignos, mas Ele também quer nos considerar dignos através do nosso andar. Ele quer olhar para nós e ver que a gente está andando de maneira digna, da maneira como Ele chamou, sendo transformado em vidas e, como mostrou no dia de hoje, uma vida normal, um viver milagroso.
Ó Senhor Jesus. Por quê? Porque nós estamos conectados com Ele. Ser cristão não é só ali a igreja, ouvir palavras de vez em quando, ó Senhor Jesus. Mas é realmente um viver mudado todos os dias. Estou conectado com Deus e a vida divina está fluindo para dentro de mim. Ó Senhor Jesus, assim como um aparelho, né, conectado à eletricidade, consegue exercer sua função. Nós estamos no mundo para viver Cristo, pregar o Evangelho. Cristo não veio ao mundo fazer milagres, Ele veio cumprir a vontade de Deus. Deus tem a sua economia. Durante a semana isso vai ficar mais claro para cada um de nós. Ó Senhor Jesus, e eu sempre começo toda semana encorajando os irmãos. Todos os vídeos do Alimento Diário, aqui embaixo na descrição, né, tem o vídeo original, né, que Senhor Jesus está postado lá no Mensagem das Conferências. Senhor Jesus, o vídeo dessa semana tem 1 hora e 39 minutos e também tem o tutorial, Senhor Jesus, aqui embaixo, né, com 31 minutos, Senhor Jesus, que está dando para nós uma direção na palavra. Ó Senhor Jesus, a palavra da semana está riquíssima, né? E o Alimento Diário, ele é muito bom para nós porque, né, os irmãos vão sempre dando continuidade, então a gente vai sempre ter uma palavra constante, né, algo conciso, né? Senhor Jesus, uma palavra firme que está sempre introduzindo em nós tudo aquilo que o Senhor deseja. Isso vai dando continuidade, isso é rico demais. Esse Alimento Diário é composto de 4 mensagens do irmão Ezra. Então, tiveram 2 mensagens do Ezra, depois teve 2 do Pedro Dong, aí depois uma do Ezra, uma do Pedro, uma do Ezra, uma do Pedro, para completar esses 2 alimentos diários agora dessa série. A gente vai ver agora o volume 3 e o volume 4. Então, o volume 3, então as 4 mensagens do Ezra, no volume 4, as 4 mensagens do Pedro. Então, nesse volume do Ezra, a gente vai ver a mensagem 9, a 10, a 13 e a 15. Ó Senhor Jesus. Então a gente está vendo aqui semana 1, 2, 3 e 4, mas eu sempre falo o número da mensagem, né, para os irmãos poderem acompanhar lá o vídeo da mensagem original, e aqui embaixo na descrição está tudo isso aí. Ó Senhor Jesus. Então, para poder seguir uma linha, os irmãos tiraram da ordem, Senhor Jesus, né? Depois 9, 10, 13 e 15, para poder concluir o assunto que o irmão Ezra começa colocando. Depois vai vir as outras mensagens, né? A 11, a 12, né? A 14 e a 16, que vão ser o próximo volume, né? Senhor Jesus, né? Da mensagem do irmão Pedro Dong. Ó Senhor Jesus. Esse volume aqui, né, é a vacina divina contra o vírus da iniquidade, né? Que é a última mensagem desse volume aqui, né? Que é a vacina divina contra a iniquidade, né? Já muito tempo atrás, meu irmão já vinha falando conosco a respeito do vírus da iniquidade. A gente já viu, né, que iniquidade é viver sem lei, é viver sem a palavra como base. Essa semana a gente vai ver a respeito da fé, e muitas pessoas acham que fé é uma fé supersticiosa. Eu vou fazer as coisas baseadas naquilo que eu imagino, naquilo que eu desejo. Isso não é fé. Fé é ouvir o que Deus está falando, e aí você, baseado no que Deus te falou, você vai cumprir, você vai viver. Isso é fé. Ó Senhor Jesus. Mas muitos ficam fazendo aquilo que quer, e aí depois que introduzir Deus no seu viver, no meio da confusão que foi gerada, e acha que isso aí é fé. Ó Senhor Jesus. Isso não é fé. Isso aí produz iniquidade. Senhor Jesus. Aí a gente volta sempre, né? Sempre cito lá na Mateus 7, né? Senhor, Senhor, né? Aí o Senhor fala: por que me chamais Senhor se não praticais aquilo que eu mando? Senhor, mas nós fizemos a tua vontade, né? Pregamos o Evangelho, né? Senhor, fizemos sinais, expulsamos demônios. O Senhor fala: mas eu não vos conheço. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Senhor Jesus, era algo que parecia que era a vontade de Deus, mas não era. Porque não foi algo que partiu de Deus. Senhor Jesus, por isso que falou, é iniquidade, é viver sem lei. Vocês viveram baseado na sua própria lei, na sua própria vontade. Vocês não me procuraram para saber qual era a minha vontade. Ó Senhor Jesus, e é isso que o Senhor está mostrando para nós. Os vencedores são aqueles que praticam a vontade de Deus, e não um conceito. Não é algo baseado numa palavra de Deus, mas baseado no falar atual de Deus. A gente precisa realmente ouvir o Senhor. Ó Senhor Jesus. Isso eu estou mostrando para nós aqui no início da palavra, irmão, vai se introduzindo falando aqui. A gente precisa aprender a remir o tempo, a redimir o nosso tempo, né? Aproveitar o tempo que nós temos, né? A gente já perdeu muito tempo com muita coisa. Ó Senhor Jesus. E essa palavra visa nos introduzir nisso, na vontade de Deus. O Senhor está mostrando para nós qual é a sua vontade, está abrindo para nós o seu coração. A gente não vai ficar discutindo ninguém, doutrina, né? Quem está ouvindo a palavra, vai diante de Deus, né? Creia ou não creia, Senhor Jesus. Mas
faça diante de Deus. Vai diante de Deus. Se você quer discutir com alguém, vai discutir com Deus. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós, né? Durante a semana a gente vai ver vários pontos, né? Um dos pontos que a gente vai ver é a respeito do juízo de Deus. Hoje, né, o Senhor ele quer nos julgar hoje. Hoje na vida da igreja a gente está sendo julgado. Então as perseguições, as tribulações, na nossa vida já é o julgamento de Deus. Senhor, Deus está permitindo tudo isso para nos aperfeiçoar nosso caráter, nos preparar para a vinda dele. Ele está realmente nos mostrando que ele está voltando, mas muitos não creem, porque escolheram não crer. Senhor Jesus, então tem aqueles que não querem saber de Deus, né? E tem aqueles que não querem obedecer a sua palavra. Ó Senhor Jesus, então a gente vai ver, né, dois tipos de juízo aí, né? Para aqueles que creem e obedecem, e um outro juízo para aqueles que não creem e aqueles que não obedecem. Ó Senhor Jesus, e o irmão até nos encoraja que hoje a pandemia é um tipo de juízo de Deus. Por um lado, né, para mostrar para o mundo que Deus existe, que o sistema, tudo aquilo que as pessoas acreditam, estavam depositando sua fé, sua esperança e tudo, isso aí não tem força nenhuma. É Deus se mostrando para as pessoas. A gente vai ver com mais detalhe durante a semana. E por outro lado, também é um juízo que também nos ajuda a manifestar como igreja a vontade de Deus. Ó Senhor Jesus, Deus ele quer se manifestar para nós, e a gente precisa realmente exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus. Então ele mostrou para nós que a partir de hoje a gente vai começar 2 Tessalonicenses. A gente não viu todos os pontos de 1 Tessalonicenses, a gente viu os pontos principais. Ó Senhor Jesus, né? São pepitas para nós, para nos ajudar a extrair, né, algo da palavra, né, para a gente poder trazer algo para o nosso viver, para que realmente vai ser acrescentado para nós. E o que a gente precisa fazer é exercitar o Espírito e abrir o coração para aquilo que Deus quer falar. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. E ele mostra para nós que a igreja de Tessalonicenses, né, a igreja de Tessalônica ali, né, tinha uns 3 apóstolos ali, Paulo, Silvano e Timóteo, né, que serviam ao Senhor em unidade e unanimidade. Ó Senhor Jesus, Paulo foi perseguido, né, e teve que ficar ali um pouco isolado, e ele teve que mandar, né, Silas, né, que é Silvano, né, e Timóteo, para poder cuidar dos irmãos, ver o estado da fé. Teve que sair às pressas, não pôde falar muitas palavras, depois teve que vir corrigindo, né, as falhas e deficiências da fé, e também algumas falhas de caráter também. Mas mostra para nós que a igreja de Tessalonicenses era uma igreja de pessoas comuns, ou seja, pessoas que tinham falhas, tinham problemas, tinham pecados. Ó Senhor Jesus, eram limitadas, mas por terem sido conectadas a Deus Pai e ao Senhor Jesus Cristo, Deus tinha um caminho neles. Por isso que, né, a conversão deles tem uma grande repercussão. Senhor Jesus, eles não só deixaram o pecado, mas também deixaram os ídolos. Isso não é fácil. Já viu, né, que ídolo é tudo aquilo que substitui Deus, tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Talvez você ache que não, idolatria é algo ruim e tal, mas pode ser alguma coisa boa que você aprendeu. Ó Senhor, talvez até uma palavra, né, que você ouviu no passado, mas você se apegou, e hoje você não quer mais ouvir Deus. Você se apegou àquilo ali, e aquilo se tornou o seu ídolo. Nós não devemos idolatrar o Senhor. Por isso que o irmão mostra para nós um conceito hoje, né, da vida normal da igreja, uma vida normal milagrosa. Senhor Jesus. Por isso que o irmão quer mostrar para nós que o verdadeiro milagre não são milagres exteriores. A gente pode sim, né, o Senhor nos curar de uma doença, ou não curar, né? O Senhor pode nos dar uma bênção ou não nos dar. Ele é Deus, e Ele mostra para nós que o verdadeiro milagre é transformação de vida. Há pessoas que são curadas e depois abandonam o Senhor. Há pessoas que recebem bênção e abandonam o Senhor. Mas o verdadeiro milagre é continuar todos os dias tendo comunhão com Deus, conhecer o que está no coração de Deus, abrir o nosso coração. Senhor Jesus, a gente vê na Bíblia, né? Já venho citando isso já há um tempo, os irmãos vêm citando isso também na mensagem nos finais de semana. Ó Senhor Jesus, né? Estão mostrando para nós que vários servos de Deus, né, começaram muito bem, mas depois aconteceu uma coisa, o coração deles mudou. E aí Deus não pôde mais contar com eles. E o Senhor, Ele não quer que isso aconteça conosco. Nós fomos conectados com Deus. Deus não quer que a gente se desconecte dele e vá fazer outra coisa, fazer a nossa própria vontade, ou criar uma religião dentro daquilo que o Senhor nos mostrou. Hoje, infelizmente, muitos irmãos têm abandonado a fé. Ó Senhor Jesus, o inimigo não está satisfeito, né, em apenas atrapalhar os irmãos a exercitar o Espírito, mas ele quer tirar os irmãos da vida da igreja, quer tirar os irmãos dessa vida de comunhão, essa vida normal, onde o Senhor está nos transformando a cada dia. Ó Senhor Jesus.
Então eles querem que os irmãos creem numa palavra, mas não que creem na palavra atual de Deus, a palavra que realmente transforma vidas. E aí fica ali uma idolatria, né? O homem fica com uma falsa sensação de que está fazendo alguma coisa para Deus e está tudo certo. Ó Senhor Jesus, não, Deus ele quer contar conosco, Ele quer produzir em cada um de nós os vencedores, aqueles que Ele pode contar para realmente, né, acabar com essa era. Mas hoje na vida da igreja nós estamos sendo julgados, né? Hoje nós, apesar de sermos falhos, né, tudo isso, mas hoje, pelo fato de nós termos sido conectados através de Cristo, Cristo que é o conector central do universo, hoje nós formamos a igreja. E hoje nós somos falhos, né? Ó Senhor Jesus, mas a gente tem um Espírito, a gente precisa aprender a ser guiado por esse Espírito. Muitos cristãos hoje querem simplesmente apresentar uma ajuda, uma palavra, mas essa palavra muitas vezes que está vindo desses cristãos não está vindo do Senhor. E hoje o Senhor ele quer restaurar isso. É a palavra de Deus que vai dar fim a essa era. Não é falar qualquer coisa. Ó Senhor Jesus, não é juntar multidões, mas é realmente cumprir a vontade de Deus. E nisso aí realmente é uma minoria. Mas o Senhor está mostrando para nós, não ter mais ó pequeno no rebanho, porque a Deus se agradou dar-lhe o seu reino. Muitos cristãos hoje querem ir para o céu, mas a Bíblia não prometeu o céu para ninguém. Mas a Bíblia fala do reino. E para entrar no reino tem que pagar um preço. E para isso que o Senhor está nos julgando hoje. É melhor ser julgado hoje do que ser julgado naquele dia na vinda do Senhor. Hoje o Senhor está nos dando um caminho, né? E hoje, através da experiência de conexão com Deus, Ele está fluindo para nós graça e paz. Ó Senhor Jesus. Ele está fluindo assim como a eletricidade flui para o eletrodoméstico que faz ele funcionar. Hoje, por sermos conectados ao Senhor, nós desfrutamos de graça e paz e nós estamos recebendo o fluir da vida de Deus. É isso que é de nós, né? Que a gente possa, pela conexão, receber o fluir de Deus, né? Ter um viver de homens conectados, uma normalidade miraculosa, porque todos os dias eu estou experimentando Cristo na minha vida. Às vezes a gente fica triste, acontecem situações, mas a gente pode se voltar ao Senhor e ver a vida de Deus fluindo de nós e nos levando a reagir. Esse é o verdadeiro milagre, né? Cada dia o Senhor está produzindo em nós cada vez mais e mais, né? Um viver vencedor, um viver que cumpre a sua vontade. Ele mostrou aqui, né, que os cristãos ali estavam vivendo e foram impactados pela palavra, começaram a viver, Senhor, isso trouxe consequências, né? Trouxe ali situações, né? Martírio, né? Vários irmãos morreram, e aí eles não estavam claros a respeito de algumas palavras, e Paulo teve que vir depois corrigindo isso, né? Encorajando e corrigindo. Ó Senhor Jesus, hoje muitos cristãos estão vendo a palavra e tal, mas precisam ser corrigidos, porque não estão crendo na palavra da maneira que a palavra é. Estão ali introduzindo outras coisas, né? Mas nós temos sido encorajados, né, a crer no poder da palavra. É a palavra pura, que realmente vai nos encorajar. Por isso eu não devo ter medo, né, de viver a palavra e nem de levar a palavra de maneira pura. Mas como eu sempre compartilho aqui, né, existe algo que Deus fala para você, existe algo que Deus quer falar através de você. Por isso o cuidado dos irmãos, a gente precisa também, né, ter um cuidado adequado, né, Senhor, sempre no tripé da vida da igreja. A gente vai ver isso e a gente precisa continuar vendo isso a cada momento. Fé, amor e esperança. Ó Senhor Jesus, a gente vê que fé e amor sempre andam juntos. Senhor Jesus, e fala a respeito do nosso presente, ou seja, da nossa conduta, o nosso viver. E Paulo quis corrigir a conduta dos irmãos. Alguns estavam tendo uma conduta errada. Algumas estavam tendo uma conduta a respeito da fé, não estavam percebendo direito o que estava acontecendo. Paulo foi esclarecer, mas alguns estavam tendo um viver desordenado. Não trabalhavam, viviam se metendo na vida dos outros, Senhor Jesus, e ainda se voltavam para filosofias e várias outras coisas. Hoje o mundo quer nos subjugar, né? Quer nos perseguir por causa de ideologias e várias outras coisas, né? Que hoje é o novo normal do mundo. Mas como mostrou para nós, a gente precisa viver a normalidade da vida da igreja, que é uma vida de ser transformado e de ser uma vida pautada na vida de Deus, naquilo que Deus fala, e não nos meus conceitos, nas minhas interpretações. Se a gente ficar nos nossos conceitos, o mundo vai nos engolir. Uma nova religião, algo vindo aí cheio de mistura, também vai nos engolir. Quantos têm caído nisso? Mas o Senhor quer que a gente permaneça fiel. A gente não é fiel, mas Ele nos considera fiéis. Se a gente realmente exercitar o Espírito e ir diante dEle, buscar uma conduta adequada diante de Deus.
Ó Senhor, não é só ter uma conduta exterior. Muitos se apresentam com uma conduta exterior aí e tal, mas quando você vai viver mais próximo, você vai ver que tem muitas e muitas falhas, mas querem conduzir outros também a falhas terríveis também. Ó Senhor, nós temos falhas, mas nós estamos procurando o Senhor, buscando o Senhor, conectados ao Senhor. Não é um conceito, mas é realmente viver diante de Deus. Ó Senhor, e a gente precisa aprender a ter discernimento espiritual para a gente poder realmente viver na estrutura da igreja, uma estrutura de fé, amor e esperança. Fé e amor é o viver hoje. Esperança diz respeito ao futuro. E tudo isso precisa nos pautar. Ó Senhor Jesus, tem que perceber que certas coisas a gente não sabe, né, mas a gente vai aprender a conhecer a palavra, e a palavra vai nos transformar e vai nos encorajar a mudar e a ser corrigido durante o nosso viver. Né? Que cada um de nós possa se encorajar daí diante do Senhor, ó Senhor, de ter realmente, né, um viver diante dele, uma normalidade milagrosa que nos transforma a cada momento. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você assistir até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.